se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Derrame até 1000 gerações. Declare tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Essa voz da igreja. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aplauda, 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 aplauda.
Rei dos reis, te exaltamos, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui, Rei dos reis, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, te adoramos, te céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge o trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge o trono. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Tu és santo, poderoso Deus. 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 Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Jesus, vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis,
lugar em nossas vidas. Vem, vem, vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Teu lugar em nossos corações, Senhor. Vem e toma. Enche este lugar da tua presença. Vem e toma o teu lugar. Convide a entrar na sua vida. Vem e toma o teu lugar aqui. Tu és santo, tu és santo e poderoso Deus. 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 Aplauda bem forte esse Deus poderoso. Erga suas mãos mais alto que você puder. E te adoramos, Senhor. Vamos agora fazer a parte das ofertas, né, dos dízimos. E eu quero ler com os irmãos a passagem de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Segunda Reis 4, de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta, sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Então aqui que nessa noite nós possamos fazer assim como essa viúva fez, preparar, né, as nossas vasilhas e oferecer ao Senhor essas vasilhas para que Ele encha, né, da provisão dEle sobre as nossas vidas. Amém? Deus quer liberar a provisão sobre nós e Ele tem feito isso. A razão disso é que nós estamos aqui, né, nesta noite, e nós já entramos em um novo ano, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então Ele é o nosso provedor, Ele é quem cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, né? E que Jeová Jiré, que é o nosso Deus provedor, Ele se manifeste na vida de cada um de vocês aqui, a partir de hoje, nessa noite. Mas para isso nós precisamos lançar a semente, né? Porque nós temos que dar ao Senhor, né, algo para que Ele multiplique, para que Ele, né, multiplique sobre as nossas vidas. Então nós temos que lançar a semente. Você pode pensar: hoje eu não tenho nenhuma semente para lançar. Então oferte o seu coração, porque a provisão começa no coração. Quando nós cremos, né, que é o Senhor quem supre as nossas necessidades. Quando nós cremos, né, nós acreditamos que é Ele, né, que dá o nosso trabalho, que é Ele que dá a nossa provisão, que é Ele que abre portas sobre as nossas vidas. Amém? Então, que nessa noite, né, que nessa hora você possa separar, né, o seu melhor. Faça o seu melhor nessa noite e creia nessa palavra, né, que o Senhor é o teu provedor e que Ele tem muito mais para derramar na sua vida, né, nos seus sonhos, nos seus projetos. Amém?
Vocês têm aí atrás das cadeiras, né, o QR Code, tem os envelopes. Separe agora, né, a sua semente e coloque-se em pé para nós orarmos, amém? Ó Pai, na Tua presença eu te louvo, Pai, te agradeço por mais uma oportunidade que temos de estar na Tua casa e de lançarmos a nossa semente em terra fértil, Pai, em terra boa, porque ela vai dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre cada vida, sobre cada irmão nesta noite, Pai, da Tua provisão, daquilo, ó Pai, que eles têm colocado diante do Senhor, na medida, Senhor, da fé de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. E até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Senhor, te agradecemos e com coração grato trazemos aqui, Pai, lançamos nesta noite no Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer. Amém. Céus e terra se encontram alinhando o seu trono, o universo estremece, o leão ruge no trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós podemos estar na Tua presença, porque nós podemos te adorar, porque nós podemos exaltar o Seu nome. E nós estamos aqui, Pai, rendendo graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que esse seja um tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que a Tua graça, a Tua unção venha, Senhor, nessa noite sobre cada coração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz e aquilo que os céus têm para nós. Senhor, vem e fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Senhor, abençoe a palavra. Senhor, abençoe a vida do pastor que vai trazer a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que essa noite, essa semente, ela cairá numa terra boa. E em nome de Jesus, ela vai frutificar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encontre nessa noite, Pai, corações sedentos pela Tua palavra, que queiram ouvir a Tua voz, que queiram ouvir o que os céus estão falando. E nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos e queremos fazer a Tua vontade acima de tudo, Pai. Abençoe nessa noite, Pai, esse culto em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Quantos estão felizes? Acho que é esse, está melhor? Para trocar? Ei, som. Som, ei. Som. Amém? Amém, Gustavo? Ou não amém? Paz, querido, tudo bem? Uma noite abençoada para vocês. Eu estou derretendo aqui em cima. Eu estou pegando um lencinho aqui para enxugar porque está muito quente. E a gente, quando está na presença de Deus, a gente se joga e quando a gente vê, a gente está se derretendo. Amém? Queridos, o ano de 2026 chegou. Opa, estou ouvindo um delay aqui. Deixa eu trocar então. Som, melhor? Amém? Testando. Então, eu estava falando, o ano de 2026 chegou. E com ele, uma nova oportunidade de vivermos o propósito do Senhor para nossas vidas. Mas, queridos, todos nós passamos por momentos diferentes na fé. Tem dias em que confiamos tanto em Deus, com tanta facilidade,
e outros em que o coração pesa e a oração parece tão difícil. E surge em nossos corações, Ei, som, amém. Som, som. Ei, som. Som. Ei, som. Vamos lá, gente. A gente vai conseguir em nome de Jesus. Som. Som. Vou falando aqui, amém? Som. Ei, aí. Voltou. Amém? Ô Senhor, tem misericórdia. Como eu estava falando, que existe dias em que o coração pesa e a nossa oração parece tão difícil. E surgem em nossos corações muitas perguntas. E isso não nos torna menos crentes. Nos torna humanos. Esses altos e baixos da fé fazem parte da nossa caminhada com Deus. A questão não é se vamos passar por esses momentos, mas como vamos reagir quando eles chegarem. E hoje nós vamos refletir sobre isso e aprender como permanecer firmes, mesmo quando a fé é colocada à prova, mesmo quando o microfone não funciona. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é os altos e baixos da fé. E eu quero falar sobre isso porque a partir do momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos fé em nossos corações. Mas essa fé, ela não é estática, ela não é imóvel, não é parada. A fé que recebemos é uma fé dinâmica. Querendo ou não, todos nós atravessamos períodos de altos e baixos na nossa fé. Há momentos em que a nossa confiança em Deus, ela é enorme, e nós cremos que nada é impossível, e nós vamos avançar, e nós vamos conquistar, e vamos perseguir o inimigo, e vamos vencê-lo. Mas há momentos em que a nossa confiança em Deus, ela está tão baixa, e ao contrário, nós pensamos que nada é possível. E apesar dessas variações na fé, nós precisamos entender que Deus não nos chamou para viver nessas baixas da fé. Deus não nos chamou para vivermos a nossa vida imaginando que Ele não pode fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Pelo contrário, Deus quer que nós precisamos vivermos em todo o tempo com a nossa fé firme, com a nossa fé forte, com a nossa fé plena nele. E uma das nossas atitudes diante desses momentos de baixa da fé precisa ser de não nos conformarmos. Diga, não nos conformarmos com essa situação e buscarmos o Senhor até que a nossa fé seja fortalecida novamente. E essa foi a experiência que Davi teve quando ele escreveu ali o Salmo 22. No Salmo 22, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 22 e acompanhe comigo essa experiência de Davi. O Salmo 22, ele é composto por 31 versículos, e nós conseguimos ler ela talvez em 4 minutos. Mas essa experiência de Davi, registrada aqui, não foi uma experiência de 4 minutos. Davi registrou aqui nesse salmo a experiência de um período da vida dele, em que ele viveu esses momentos de altos e baixos, até que ele conseguiu, depois de insistir com Deus e de não se conformar com o baixo,
permanecer no alto, com essa fé firme. E o Salmo 22 começa assim, leia comigo. Salmo 22, versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Perceba aqui, Davi está nessa baixa. Deus, eu oro e eu não consigo ouvir a resposta. Mas imediatamente ele fala com o próprio coração e ele se lembra das histórias de Deus. O versículo 3, continuando: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Glória a Deus. Mas tão logo ele faz aqui essa declaração do poder de Deus, parece que algo atinge ali o seu coração novamente. Ele vai para um vale de sua alma, dizendo, o versículo 6: Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançam insulto contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que eu nasci eu fui entregue a ti, desde o ventre materno és meu Deus. Veja, agora a partir desse versículo 11, Davi descreve a situação que ele está vivendo, e ele descreve com essas palavras, dizendo assim: não fique distante de mim, versículo 11, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiem, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Davi aqui fala da tortura que ele sofreu. E a impressão que temos, apesar do Salmo não nos dizer se era uma enfermidade ou se era uma perseguição ou uma violência, mas a impressão que temos ao ler o Salmo é que Davi, nessa ocasião, havia sido capturado pelos seus inimigos, e que começaram a torturá-lo ali. Veja, posso contar todos os meus ossos, versículo 17, mas eles me encararam com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Veja, mas Davi, ele não desiste. Ele não desiste de confiar no Senhor. Apesar de viver essa situação, ele continua insistindo. Ele diz no versículo 19: Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livre a minha vida dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu depois que Davi insistiu em chamar a Deus? Ele diz: e tu me respondestes. Glória a Deus. Porque Davi recebeu a resposta do Senhor, e ele saiu daquele lugar, daquele vale, daquele lugar difícil, daquele lugar cheio de perguntas, daquele lugar cheio de questionamentos.
de tantas pressões, ele saiu ao receber a resposta de Deus. Davi é colocado novamente nesse lugar alto, de confiança no Senhor, e por isso a partir do versículo 22 ele começa a dizer: proclamarei o teu nome, os meus irmãos, proclamei o teu nome, a meus irmãos, assembleia te louvarei. Louvem vocês que temem ao Senhor, glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei meus votos. Versículo 30, a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo que ainda não nasceu, que somos nós, proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Aleluia. Começar meu sermão. Davi começou o salmo dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? E ele termina essa experiência proclamando: o Senhor, o meu Deus, agiu poderosamente. Mas ele não chegou a este lugar de proclamação sem antes caminhar pelos vales da vida e pelas baixas da fé. Mas por que esses momentos existem? Por que vivemos baixas de fé na nossa vida, no nosso coração? Porque algumas vezes nós imaginamos que Deus está longe, porque muitas vezes nós imaginamos que Deus não responde, que Deus não se importa. Por quê? Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer de que vivemos num mundo hostil, no mundo mau, no mundo em que existe sofrimento. Davi aqui estava vivendo essa situação de perseguição, ou enfermidade, ou tortura, ou violência. E em momentos assim, meus irmãos, quando a nossa força, elas são esticadas ao máximo, quando o nosso emocional ele é esticado ao máximo, quando vivemos essas situações de estresse continuado, é quase que inevitável. Vivemos esta experiência debaixo da fé, e de perguntarmos: meu Deus, por quê? Por que me abandonaste? E como se não bastasse essas situações de sofrimento que esticam o nosso emocional, Satanás levanta pessoas que às vezes podemos imaginar que são amigas, mas não são. Essas pessoas começam a questionar a nossa própria fé em Deus, e elas começam a dizer: você confiou naquele Deus, você fala só dele, agora busca dele, busca ele. Será que ele vai te responder? Será que ele vai te ouvir? E essas pessoas que se aproximam, ao invés de tirarem o peso que está sufocando a nossa alma, nos trazendo aquela angústia terrível, elas colocam mais peso ainda, mais dúvidas em relação a Deus, mais dúvida em relação às coisas de Deus. E ao invés de nos darem a mão para dizer: olha, não fica assim, você pode não estar percebendo, você pode não estar sentindo, você pode não estar tendo sinais de que Deus está perto, mas Ele está, eu vou ajudar você, eu vou colocar você no alto. Não. Essas pessoas muitas vezes são colocadas por Satanás ao nosso lado, para não nos levar para Deus, mas para lançar sementes de dúvidas sobre Deus em nossos corações. Você ainda teme a Deus? Será que Ele te escuta
como a mulher de Jó. Você lembra da mulher de Jó? Jó, que era um homem justo, um homem temente a Deus, e após Satanás ali questionar a sua fidelidade, e com a permissão de Deus para prová-lo, Jó, ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, ele perde a sua saúde, e mesmo sofrendo e sendo acusado por amigos, por todos, Jó não abandona a sua fé. E no final Deus o restaura, dando em dobro tudo o que ele tinha e renovando a sua vida. Mas durante este processo, se ele dependesse dos que estavam perto dele, como a sua esposa, que chegou perto dele e falou assim, isso está em Jó capítulo 2 versículo 9, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa Deus e morra. Jó, amaldiçoa Deus e morra. E quem falou isso? Quem falou isso com Jó não foi o inimigo, foi alguém próximo, foi alguém que caminhava com ele, foi a mulher dele, mas que no momento de dor falou, movido pelo desespero e não pela fé. Era alguém que estava ao lado de Jó, mas sem discernimento, mas sem a consciência. E ao invés de semear a palavra de vida e bênção, semeou a palavra de morte e maldição, palavra de acusação e de condenação. E nesses momentos de baixa da fé, esses pesos parece que vão se acumulando sobre nós, a ponto de quase não conseguirmos nem respirar. O desespero toma conta do nosso coração. E você pode perguntar, será que é o fim? Será que é isso mesmo? Será que esse é o normal da vida com Deus? Será que devemos viver debaixo de luta, de massacre, de pressão e de opressão, de dificuldade? Será que é isso? A resposta é não. Davi ouviu todas essas acusações. Davi chegou a esse lugar de questionar Deus e perguntar, Deus, onde o Senhor está? Mas Davi não permaneceu nesse lugar. Davi não continuou nesse lugar de baixa. Davi não continuou nesse lugar da dúvida em relação a Deus. Davi não continuou nesse lugar em que a confiança dele em Deus era mínima. E o único fôlego que ele tinha no coração era dizer, Deus, o Senhor está aí. Como Davi fez, nós precisamos fazer também. E lutar diante de Deus, e contra Satanás, e contra o mundo, e contra os inimigos, e contra os adversários. Para sairmos desse lugar onde a opressão parece tão grande. Tão grande. Mas como? Como lutar? Como sair deste lugar? Nós temos 3 atitudes de como sair deste lugar. Davi nos dá 3 atitudes, 3 conselhos. E conselhos que ele aplicou na própria vida. Quando ele começou a questionar Deus, a ter dúvidas sobre Deus, e esses pensamentos começaram a chegar nos seus ouvidos. Ele se lembrou das histórias de outras pessoas com Deus. E é o que ele nos mostra no versículo 3 e 4. Logo depois que ele disse, meu Deus, eu clamo de dia e não responde, de noite e não recebo alívio. Ele se lembrou dessas histórias que estavam guardadas na memória dele. Ele não conseguia ver isso no primeiro momento na vida dele. Ele não conseguia ver isso no primeiro momento, no passo dele, no dia a dia, na circunstância ao redor dele. Mas ele conseguiu se lembrar do caráter de Deus,
pelas histórias que ele já havia ouvido sobre Deus no passado. Então ele disse: tu, porém, tu és o santo, tu és o rei, és o louvor de Israel. Os nossos antepassados em ti puseram a confiança, confiaram e os livraste, clamaram e foram libertos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Davi conseguiu recorrer à sua memória, recorrer a essas histórias que estavam gravadas em sua memória. E meus irmãos, quando estivermos vivendo esses momentos de baixa, quando estivermos debaixo dessa opressão terrível, em que sussurramos, em que sussurros chegam aos nossos ouvidos dizendo: onde está o seu Deus? Cadê Ele? Onde está o seu Deus? E pessoas começam a questionar na nossa vida, mas o nosso socorro, o nosso alívio, o nosso escape está em voltar os nossos olhos para as pessoas que já viveram esse Deus, que já tiveram essas experiências com Deus e que estão vivendo uma experiência com Deus, e nos lembrar do que o mesmo Deus que está agindo ou agiu na vida dessas pessoas é o Deus que opera na nossa vida. O mesmo Deus que operou milagre na vida deles é o Deus que não muda e é poderoso para operar milagres na nossa história, em nossas lutas, em nossas vidas. É o mesmo Deus. Mas essas histórias precisam estar gravadas em nossas memórias, para que nós possamos lembrar essas histórias, abrir essa gaveta dos nossos arquivos quando precisamos, nos trazer à memória aquilo que nos traz força, esperança, refrigério. Deixa eu te dar um exemplo para clarificar mais esse ponto. Nós tivemos recentemente, no mês passado, avisos sobre tempestades, chuvas pesadas, em que viriam com ventos fortes, onde nos foi dado alerta para nos preparar, porque viriam com muita força. E eu tenho certeza que muitos começaram e correram para a despensa, porque a orientação é se proteger e guardar água, comida, não é verdade? Por 1, 2 dias, e a pessoa vai na despensa e lá e só encontra o quê? Comida estragada. A pessoa pode não morrer da tempestade, dos ventos fortes, mas vai morrer envenenada, doente, dessa comida estragada. É a mesma situação aqui. Imagine que você está vivendo as tempestades da vida e de repente você precisa abrir a despensa da sua memória. E aí quando você abre essa despensa, o que você encontra lá? São histórias estragadas, são testemunhos ruins, são palavras de crítica, são palavras de zombarias, são testemunhos de amargura, ou então são jogos da internet ou seriados do Netflix. E de repente, ao invés de você encontrar as histórias de Deus, você encontra outras coisas que não vão te sustentar, que não vão te sustentar naquele período de tempestades. Quantos estão me entendendo? E você acaba não morrendo por causa da pressão, mas você morre por causa desse veneno que você foi guardando na caixa e aí da sua memória. Davi não viveu esse problema, porque quando ele precisou resgatar alguma história sobre Deus, ele conseguiu se lembrar das histórias de Deus, ele conseguiu se lembrar dos testemunhos que as pessoas haviam vivido com Deus. E meus irmãos, nós precisamos nos preparar, porque os momentos de baixas, eles vêm.
Mas eles podem ser mais longos ou mais curtos, se nós nos prepararmos adequadamente para esse momento, quando eles vierem. Portanto, se eu pudesse dar um conselho, pudesse uma palavra de conselho e de encorajamento, a palavra é essa: leia a Bíblia, leia as histórias de Deus, leia as biografias dos homens e mulheres de Deus que viveram já nesses 2000 anos de história. Há tantas biografias, há tantas vidas, pessoas que passaram por tempestades em suas vidas e venceram e avançaram. Porque eu sei que os períodos de tempestades virão, e a minha expectativa é que quando esse período de tempestade vier, nós possamos acessar esse arquivo e vamos nos lembrar dessas histórias, desses testemunhos, de como Deus agiu na vida deles. Lembrar do que lemos na Bíblia, a história de Paulo, José, de Moisés, de Gideão, de Davi e muitos outros. Porque eu sei que o mesmo Deus que os ajudou é o Deus que está comigo, e Ele vai me tirar dessa situação. O mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele está agindo hoje, porque Ele não muda, o caráter dEle é o mesmo. Então não guarde comida estragada, não, na sua despensa, não guarde. Não guarde. Vivemos nesse mundo de seduções, de tentações, de distrações, e muita comida ruim tem sido colocada diante dos nossos olhos. E aí, quando mais precisamos, cadê o alimento? Cadê a comida? Cadê as memórias? Cadê as experiências com Deus? Cadê? Não tem. Ou se tem, ela faz mais mal do que bem, pois estamos nos alimentando mal. Esteja preparado, meus irmãos, esteja preparado em todo o tempo, com comida boa, com experiências com Deus, lendo ou ouvindo a palavra, conhecendo quem é Deus, seus milagres, seus feitos grandiosos, sabendo quem é Deus. Davi fez isso, e no momento de baixa, onde as lutas vêm e muitos caem, ele se lembrou das histórias dos antepassados dele, e isso começou a fortificar a fé no coração dele. E aí ele tomou mais uma outra pancada, quando as pessoas disseram para ele: você não vale nada, você é um verme. E começaram a zombar dele. Davi então, ao invés de ficar dando ouvido ao que as pessoas diziam e a zombaria das pessoas, ele disse: eu não sou verme, Deus me ama. Desde que eu nasci, o versículo 10 diz assim: desde eu nasci, eu fui entregue a ti, desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Davi, portanto, é levado a se lembrar das próprias histórias, dos sinais de Deus na vida dele. Desde que eu nasci, o Senhor é o meu Deus. E agora ele começa a ter essa força para se lembrar, agora não mais o que Deus fez na vida de outros, mas o que Deus fez na vida dele desde o início. E como que é importante? Como que é importante termos essas experiências com Deus, ter as nossas experiências com Deus, e aqui de uma maneira assim tão linda.
Esse texto nos mostra a importância de entregarmos os nossos filhos ao Senhor. Porque Davi se lembrou disso nesse momento. Ele disse: desde que eu nasci eu fui entregue a Ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Essa foi a primeira lembrança que veio ao coração de Davi. Sabe aquele sentimento de que eu não valho nada, de que eu sou um erro, de que eu fui um acidente de percurso. Não, pare com isso. Foi Deus que me escolheu e me fez nascer nesse mundo. Eu sou dele, eu pertenço a Ele. E desde então, Ele tem conduzido a minha vida, a minha casa, a minha história. Essa posição. Depois de se lembrar das histórias dos outros com Deus e da sua própria história com Deus, Davi percebe que ele está fortalecido. Que ele está fortalecido para insistir com Deus. E por isso, do versículo 19 a 21, Davi, ele insiste na oração e diz: Tu, Senhor, não fique distante, ó minha força. Vem logo em meu socorro. Ainda que as pessoas diziam assim: Deus não está te ouvindo, Deus te abandonou. Agora o coração de Davi está renovado, está fortalecido, e ele então insiste, e ele fecha os ouvidos para aquilo que os outros estão dizendo. E os outros estão dizendo: Davi, ei Davi, vira as costas para Deus. Davi, sai da igreja. Davi, sai da comunhão das pessoas. Davi, Deus não quer nada com você. Davi, desiste e vai viver a sua vida. Davi fechou os ouvidos para essas vozes, e agora fortalecido, ele continua a orar. Versículo 20: livra-me da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E ele conclui dizendo, depois dessa insistida diante de Deus: e tu me respondestes. O Senhor me respondeu. O Senhor veio a mim, o Senhor veio ao meu socorro, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me arrancou daquela situação, o Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos, o Senhor me resgatou com vida daquele lugar onde eu imaginei eu não vou sobreviver. O Senhor veio. Aleluia. E Ele veio porque Ele sempre vem. Ele vem. E não é por acaso que o salmista, no Salmo 121, quase que repete essas mesmas palavras, dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? E diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Davi teve forças para lutar e para começar a subir essa montanha e a ser fortalecido na sua fé, porque ele se lembrou das histórias de Deus com os outros e das histórias dele com Deus, das experiências dele com Deus. E são nesses momentos de baixas que nós resgatamos esses momentos e nos fortalece dessas experiências que passamos com Deus. Porque nós conhecemos Deus, nós sabemos quem é Deus. E ele insistiu com Deus, saiu do buraco. E ao sair do buraco, Davi decidiu adotar 4 práticas na vida dele, para que a fé dele ficasse forte, sempre forte.
E eu quero concluir com isso, nos versículos 22 até o versículo 31, Davi enfatiza esses 4 pontos: como manter a minha fé saudável, como manter a minha fé sólida, como manter a minha fé firme, como manter minha fé no alto. E a primeira coisa que Davi diz que vai fazer é congregar. No versículo 22 ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Se eu estava longe, eu vou ficar perto, eu vou me juntar aos meus irmãos, e juntamente com eles eu vou levantar o nome do Senhor e celebrar o nome dEle. Foi isso que Ele fez. Meus irmãos, isso é fundamental na nossa vida, porque para que a nossa fé seja firme e sólida. Uma brasa quando ela é tirada do braseiro, tirada de uma fogueira, longe, ela permanece vermelha por um tempo, ela permanece quente por um tempo, mas depois ela se esfria, ela se apaga, ela morre. E talvez hoje você esteja assim, apagado, a sua brasa está tão fraquinha, o teu coração está ouvindo tantas coisas, mas bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque você está no lugar certo, amém? Junto com outras pessoas, com outras brasas, para que o seu coração seja aquecido de novo, com esse fogo de Deus. Talvez você esteja frio, mas o irmão do seu lado está aí dando glória a Deus, aleluia, e você está assim: meu Deus, que unção é essa, que mover é esse, que poder é esse? Precisamos ter essa consciência. Para onde eu vou? Eu vou para o meio dos irmãos, eu vou congregar, eu vou louvar a Deus, vou celebrar o nome do Senhor na igreja. Eu vou estar junto de outras pessoas, porque ainda que o meu coração esteja se recuperando, sarando as feridas do meu corpo, eu sei que elas vão continuar me jogando para Deus, me levando para perto de Deus, enchendo o meu coração de Deus. E eu preciso disso. Eu quero Deus, eu preciso de Deus. E ali no meio da congregação eu vou testemunhar. Não foi o que Davi fez? Ele esteve na assembleia e chamou as pessoas para louvar o Senhor, glorificar o Senhor, e ele então deu o seu testemunho. Porque o versículo 24, porque Deus não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Outra maneira de fortalecer a fé é o testemunho, testemunhando aquilo que Deus fez, o que Deus fez, o que Deus fez por você. Você tem alguma história de Deus? Lembre-se dessa história, conte essa história, compartilhe essa história, porque quanto mais você der, mais Deus vai derramar sobre você, amém? Nessa semana eu conversava com a pastora Tina, e falávamos: olha como Deus tem derramado, lá nos 12 dias em Pelotas, em 2027 eu quero estar lá. E aí lembramos tudo o que o apóstolo Marcos já fez, as viagens longas, o jejum, os dias longe da família, o sacrifício, e estamos vendo Deus derramando algo sobrenatural. Então aí percebemos que temos tanto para dar para o Senhor ainda, porque quanto mais damos, mais recebemos, quanto mais compartilhamos, mais a nossa fé ela é fortalecida.
E quanto mais compartilhamos, mais as pessoas louvam ao Senhor, e nós também. Por isso que Davi no versículo 25 diz: de ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Você quer permanecer com a sua fé firme, e que ela seja o tema das suas palavras, que ele seja o tema das suas palavras, que ele seja o tema do seu louvor. Porque enquanto você adora ao Senhor e louva o nome do Senhor, o seu coração vai ficando fortalecido nele. E quanto mais fortalecido o seu coração está no Senhor, mais você tem a capacidade de estender a mão aos irmãos e abençoar as pessoas. Não tem como uma pessoa que está vivendo essas práticas amaldiçoar alguém, falar mal de alguém, lançar maldições contra alguém. Não tem jeito. E ela vai estender a mão e abençoar, e abençoar, e abençoar, e abençoar. E quanto mais semeamos bênção, mais colhemos bênção. Quanto mais semeamos palavras de vida, mais colhemos palavras de vida. Quanto mais semeamos da graça, do favor de Deus, que Deus derramou sobre nós, mais colhemos dessa graça em nossas vidas. Até que no final dessa jornada da nossa vida cristã, que começamos com baixos e altos, nós vamos terminar dizendo para todos, assim como Davi disse: o Senhor agiu poderosamente. O Senhor agiu poderosamente. Se começamos com dúvidas, em relação a Deus, nós terminamos com a certeza, mais uma vez, de que Deus não falhou. Ele não falha, Ele agiu poderosamente, como Ele sempre faz, e Ele sempre fará. Amém? Vamos nos colocar de pé, permitindo que a palavra continue falando aos nossos corações. Eu queria que esse momento você fechasse os seus olhos, que essa palavra esteja tocando no teu coração para trazer à memória experiências que você já teve com Deus. Se você está passando por lutas, por dificuldades, ou se você está passando por esses momentos de baixa, precisamos resgatar essas lembranças em nossos corações, trazer à memória aquilo que Deus já fez. Você sabe quem é Deus. Davi termina dizendo: Ele agiu poderosamente. Ele agiu poderosamente, e é assim que queremos terminar também os nossos dias. É assim que nós queremos terminar. Nos momentos de baixa, trazer memória tudo o que Ele já fez por nós. Se você olhar para dentro de você e falar: Deus, eu não estou encontrando nada. Comece a ver as histórias de outras vidas, de pessoas que você viu milagres na vida delas. É o mesmo Deus que está agindo sobre a tua vida. É o mesmo Deus que age sobre a tua vida. É o mesmo Deus que agiu ontem, é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus. Aleluias. Aleluias. Esse é o momento de você resgatar isso na sua vida, de trazer a memória, de pedir para o Senhor: Pai, mesmo que eu tenha desconfiado, tenha perguntado onde está o Senhor, mas o meu coração hoje, ó Pai, eu quero estar perto de Ti. Eu preciso, Senhor, eu preciso resgatar, Senhor, essas memórias. Eu preciso, ó Pai, olhar para a minha vida, ó Pai, lá atrás, quando o Senhor falou comigo, naquela noite, naquele lugar, ali onde eu estava, Senhor, onde uma pessoa veio e entregou uma palavra dizendo: Pai, eu resgato isso sobre a minha vida agora.
Quando eu estava, Pai, deitado ali, eu ouvi a sua voz. O Senhor falou tão nitidamente, uma voz doce e suave sobre a minha vida. O Senhor veio e falou que era um filho amado, que eu era um filho escolhido. Eu quero resgatar esses momentos lá de trás, Pai, daqueles momentos onde eu me ajoelhei e ali eu senti a tua presença de uma forma tão grande. Eu tenho saudade, Senhor, que esse momento de baixa que eu estou passando, Senhor, eu não quero ficar neste lugar, eu quero sair deste lugar, assim como Davi, ó Pai, eu quero sair deste lugar, eu quero estar longe deste lugar. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim. Sabe, queridos, quando a gente estava adorando, Deus falou no meu coração que esse sentimento de acusação sobre nossas vidas, Satanás tem aplicado na vida de muitas pessoas aqui, pessoas que estão nos ouvindo, que esses momentos de baixas, que o Senhor nos ensina isso, que nós possamos trazer à memória
cada palavra que foi declarada sobre nossas vidas. Porque nós conhecemos quem é Deus. Precisamos ter essas experiências nossas com Deus. E que muitas vezes nós falhamos, é que nos momentos de alto, quando tudo está bem, quando as finanças estão bem, quando a saúde está bem, quando o casamento está bem, nós nos afastamos de Deus. Mas é nesses momentos, quando está tudo alto, quando está tudo bem, é que precisamos nos aprofundar e ter essas experiências com Deus, para que possamos ter em nossa memória, nos momentos de baixa, resgatar isso, porque sabemos quem é Deus, reconhecemos que Ele é poderoso e que para Ele nada é impossível, e precisamos ter as nossas experiências com Deus. Então não são os momentos de baixas que definem a nossa vida, mas os momentos de alta, quando tudo está bem e nós muitas vezes achamos que não precisamos de Deus, e ali muitas vezes nos afastamos de Deus, ou estamos somente por estar, mas não há uma entrega verdadeira, não há uma entrega de busca por experiências novas. Aproveite para buscar mais nesses momentos, amém? E com isso, a fé vai ser sempre fortalecida. A sua fé vai ser sempre fortalecida. Amém? Glória a Deus. E aí podemos terminar proclamando: Deus é poderoso. Assim como Davi fez. Davi passou ali por altos e baixos, e eu quis ler o Salmos 22 inteiro, justamente para vocês entenderem. Porque muitas vezes nós lemos um versículo e não entendemos o contexto, mas Davi, ele começa com uma angústia, com um desespero muito grande, e aí ele tem um alto, depois ele tem um baixo, depois ele tem um alto. Mas o que fez sair ele desse lugar foram essas experiências, foram essas lembranças de quem é Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você saiba quem é Deus. Que quando vier a luta, quando vier a dificuldade, você não vai se desesperar, você não vai duvidar do que Ele pode fazer, você sabe quem é Deus. Amém? Aleluia. Amém. A pastora, acho que tem algum recado? Amém, glória a Deus. Amém. Que nós possamos nesses momentos, né, quando nós tivermos os nossos momentos de baixa, nós resgatarmos tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, amém? Mas eu queria falar com vocês outra coisa. Nós teremos o nosso encontro, dia 6, 7 e 8 de março, o nosso encontro com Deus, amém? Como que é o encontro? Tremendo. Glória a Deus. Quem não foi ainda no encontro, ou quem já foi, que deseja ir novamente, gostaria de pedir que vocês já fizessem as inscrições, porque nós vamos começar a liberar as inscrições para as outras igrejas Fogo, tá? Aí depois pode ser que no último minuto fica sem a vaga, daí não dá para ir. O ano passado já ficou meio apertado, nós tivemos que ceder o nosso quarto lá e vir dormir em casa, porque não teve quarto para todo mundo, tá? Então, você que não fez a sua inscrição ainda, tem algumas pessoas que já deram os seus nomes, tá? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, vai ser um momento sobrenatural, e esse é o momento para a gente se reconectar com Deus, é um momento que você vai poder ali falar face a face com Deus, Deus vai falar com você, se você nunca ouviu Deus falar, Ele vai falar, ainda que seja no último minuto, mas Deus tem algo para fazer na sua vida, amém? Serão dias preciosos na presença do Senhor. Vai começar na sexta-feira à noite. Nós ficaremos sábado o dia todo e domingo por volta das 2, 2:30, nós estaremos retornando para a nossa casa, amém? E à noite nós estaremos aqui num culto recebendo todas as pessoas que foram no encontro e o apóstolo com toda a equipe de Pelotas que vai vir ministrar nos encontros. Eles vão estar aqui, o apóstolo vai estar ministrando aqui à noite, amém?
Então, conto com vocês para fazer as inscrições. E assim, essa semana nós já vamos estar liberando lá no grupo para as outras igrejas. Amém? Glória a Deus. Está aí uma grande oportunidade de criarmos experiência com Deus. Quem foi ano passado e passou pelo encontro, eu tenho certeza que tem ali histórias, que Deus tem momentos que Deus falou no teu coração e você guardou essas histórias, para justamente nesses momentos em que nós estamos em baixa, resgatar isso e fortalecer a nossa fé. Amém? Estenda suas mãos. Terça-feira, nosso altar de adoração, às 20 horas. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. E diga amém. E aplauda bem forte ao Senhor. E abrace quem está do seu lado. Declare sobre ele algo sobrenatural. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou.